Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Clamemos o Espírito Santo de Deus para que seja Ele o grande condutor desse nosso momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. E nós podemos dizer que hoje, no Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, Jesus vai assumir de fato o senhorio sobre as nossas vidas. Normalmente, quando a gente reflete sobre esse domingo, a gente só fala Domingo de Ramos, Domingo de Ramos. Sim, mas é importante que a gente saiba, Domingos de Ramos da Paixão do Senhor. É tanto que hoje a liturgia da Santa Missa faz com o Evangelho da narrativa da Paixão do Senhor. E é o único domingo que a gente vê sendo narrado, e é um evangelho longo, porque o Domingo de Ramos, hoje nós começamos a Semana Santa, a grande semana, a maior de todas as semanas. Mas nós vamos fazer uma reflexão agora sobre o sentido dessa entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, o Domingo de Ramos. Eu vou pegar o texto que narra essa narrativa. Está em Lucas 19, de 28 a 46. Depois destas palavras, Jesus os foi precedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, junto ao monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide a essa aldeia que está defronte de vós. Entrando nela, achareis um jumentinho atado em que nunca foi montado pessoa alguma. Desprendei-o e trazei-mo. Se alguém vos perguntar por que o soltais, responder-lhe-eis assim: O Senhor precisa dele. Partiram os 2 discípulos e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando desprendiam o jumentinho, perguntaram-lhe seus donos: Por que fazeis isto? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos e fizeram Jesus montar. À sua passagem, muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho. Quando já se iam aproximando da aldeia do monte, da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes, por todas as maravilhas que tinha visto. E dizia: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Nesse momento, alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Jesus respondeu: Digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: Oh, se também tu, ao menos nesse dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Mas não, isso está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados.
Destruir-te-ão a ti e a teus filhos que estiveram dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. Em seguida, entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Disse-lhes Jesus: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós a fizestes um covil de ladrões. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa é a narrativa da entrada de Jesus em Jerusalém no domingo que antecede a Páscoa, no domingo que antecede a sua vitória definitiva. Nós estamos na última semana da vida de Jesus aqui sobre nós, aqui na terra, e como que culminando toda a sua história, sua trajetória aqui na nossa terra, ele entra livremente em Jerusalém. E vale a pena a gente refletir que nesse domingo da paixão do Senhor, domingo de Ramos, da paixão do Senhor, nós iniciamos a Semana Santa. E essa semana é o ápice, o auge da vida de Jesus. É a grandeza dos seus passos. Nós damos início à celebração da sua Páscoa, porque toda a quaresma que terminou ontem, no sábado terminou aqueles 40 dias de quaresma, toda a quaresma ela é em vista da Páscoa, porque muitas vezes a gente confunde como só um tempo de tristeza. Não, não é um tempo de tristeza, é um tempo de renúncias, é um tempo de penitência, é um tempo de jejum, é um tempo de conversão, mas em vista da Páscoa. E a Páscoa, ela começa a ser realizada agora, nesse domingo, quando Jesus entra triunfante em Jerusalém. E nesse dia, com ramos nas mãos, as pessoas aplaudem e acolhem Jesus como rei. Hosana aquele que vem em nome do Senhor. Mas vale a pena a gente refletir. Que rei é esse que, ao invés de entrar numa carruagem com cavalos, e ele vem montado num jumentinho? Que rei é esse que tem no seu corpo maltratado, nas suas mãos, os seus pés, o lado perfurado pelas lanças, ensanguentado? Que rei é esse que o seu reino é do alto de uma cruz? Sim, esse é o nosso rei, um rei pobre, humilde, servo, o menor de todos. Lembra de João 13, a instituição narrada, a instituição da Eucaristia, a narrativa de João? Ele faz questão de mostrar. Jesus se cinge com um avental e vai lavar os pés dos seus discípulos. E aí depois disse: vocês me chamam de mestre e Senhor. De fato eu sou. Aprendam comigo. Assim como eu vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Aquele que era o mais humilhante dos serviços, que era lavar os pés, Jesus vem lavar os pés, mostrando como devem ser os seus seguidores. Ele, o servo dos servos, é esse rei que, como diz o nosso Francisco de Assis, o amor não é amado, mas é o amor, mesmo não sendo amado, ele é o amor. É um rei que, para sarar as nossas feridas, ele se deixa ferir. Um rei que esvaziou-se a si mesmo. E, segundo Filipenses diz, a humildade dele chega a um ponto de se fazer homem. Nós nunca teremos aqui na terra a dimensão do que é isso. O Deus Todo-Poderoso se fazer homem. Mas mais do que isso, se fazer homem e se doar para a nossa salvação. Se doar numa cruz que, na sua época,
era a morte mais infame. Só morria na cruz os piores marginais. E se doa por amor. O rei que se escravizou a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo e fez-se escravo em favor de todos nós, para nos livrar dos nossos pecados. Ele entregou a sua vida. E essa entrega a gente começa a refletir hoje. Veja como é até paradoxal. A gente celebra hoje a aclamação de rei, que Jesus, rei, que entra triunfante. Mas ele vem no jumentinho, mostrando toda a humildade. O Senhor, normalmente, naquela época, era muito comum, depois de vitória, os romanos e até mesmo os egípcios, quando derrotavam os seus adversários, eles entravam gloriosos nas cidades. E essa entrada triunfante deles nas cidades traziam consigo os prisioneiros, traziam os bens dos prisioneiros para apresentar a todos. Essa entrada triunfal de Jesus tem muita diferença daquela época, como faziam os romanos quando voltavam das suas batalhas. Ele vai consumar, Jesus, a sua luta na doação. A vitória de Jesus é a sua entrega. Diferente daqueles outros generais que apresentavam os bens dos outros, o espólio dos outros, até mesmo os vencidos, Jesus se apresenta como ele sendo o vencido. Jesus se apresenta como oferta. É ele essa oferta. É ele que se doa por inteiro. Mas ele doa aquilo que ele tem de mais precioso, a sua própria vida. Jesus, ao entrar num jumentinho, ele vai mostrar como deve ser aquele mesmo que vai estar a serviço. Ele não é orgulhoso, ele não é prepotente, pelo contrário, ele vem combater a isso. E o zelo de Jesus, a gente viu hoje no Evangelho, o zelo de Jesus pela casa do Pai é tão grande que ele entra triunfante, mas vai direto ao templo. E ao chegar no templo, ele vê que o templo de Deus está feito um comércio, uma feira. E ele, naquele momento, poucas vezes a gente vê Jesus até com ira mesmo. Pega um chicote, derruba todas as moedas, as coisas das bancas dos comerciantes, expulsa todos, boi, tudo que tinha lá, os animais, e até mesmo afrontando aqueles, ao passo até de poder ser agredido por aquelas pessoas. Mas a autoridade dele é tão grande que no final ele diz: não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. É impressionante como, mesmo quando Jesus, na última semana da sua vida aqui, o ápice da sua vida aqui, ele tem zelo pela casa do Senhor. Ele tem um cuidado pela casa do Senhor. E aí já vale a pena nós refletirmos sobre esse zelo, sobre esse cuidado e sobre os valores que a gente deve ter. Quantas e quantas vezes a gente pode confundir valores. A gente pode confundir não só valores, como ações nossas. Ações, quando a gente vai à casa do Senhor, apenas com interesse material.
apenas com interesse para essa vida mesmo, como se fosse um jogo de troca. Nós vamos à igreja, nós vamos rezar, nós vamos orar, com a intenção de termos progressos nas nossas vidas pessoais. Claro que nós podemos e devemos entregar ao Senhor as nossas preocupações. É salutar, porque é nele que nós depositamos a nossa confiança. Porém, não é essa a razão maior pela qual nós vamos ao templo. Não é essa a razão maior pela qual nós vamos à igreja. Não é essa a razão maior pela qual nós estamos numa comunidade ou num grupo de oração, pensando apenas nos benefícios materiais que podem nos trazer. Irmãos, se nós olharmos com carinho, com atenção, com o coração reto, nós podemos pensar que nós somos comparados àqueles vendilhões do templo, que iam para o templo porque era um local onde as pessoas deveriam oferecer sacrifícios. Naquela época era diferente de hoje, o sacrifício máximo hoje é a celebração da Santa Missa, mas eles iam com essa intenção de benefícios próprios, de Deus, através do local do templo, poder trazer benefícios próprios para si. Se nós olharmos com o coração reto, talvez a gente continue com esse pensamento também daqueles vendilhões do templo. Mas hoje, esse dia em que a gente celebra Jesus triunfante, da entrada dele em Jerusalém, que é a cidade onde vai se consumar a razão pela qual Jesus se fez homem, que é a sua entrega, a sua morte, mas também a sua ressurreição, tudo ocorre em Jerusalém. É um tempo de nós iniciarmos essa Semana Santa com essa reflexão das nossas vidas, que nós devemos buscar Jesus em todos os sentidos da nossa vida, sim, para pedir sabedoria, pedir unção, pedir as nossas necessidades de emprego, de trabalho. Sim, devemos entregar tudo isso ao Senhor. Mas será que essa é a razão maior pela qual eu busco Jesus? Será que a razão maior pela qual eu aceito Jesus é porque eu acho que ele tem poder de transformar os meus negócios? Ele tem poder de resolver a minha situação financeira? Irmãos, claro que Jesus quer o nosso bem, mas não foi para isso que Jesus se fez homem. Não foi para isso que ele entrou triunfante em Jerusalém, montado num jumentinho. Não foi montado num cavalo grandioso. Não foi para trazer apenas benesses para essa vida que Jesus veio à face da terra. Jesus quer o nosso bem por inteiro. Volto a dizer, podemos e devemos pedir pelas nossas necessidades materiais, sim. Mas o maior pedido que nós podemos fazer pelas nossas necessidades materiais é pedir o Espírito Santo de Deus, que foi a promessa que Jesus nos fez, de nos dar sabedoria, discernimento, fidelidade e irmos à luta com o nosso trabalho, com o nosso estudo, com a nossa dedicação, porque o Senhor já nos abençoa aí. Nós não podemos esquecer de São Paulo, o que ele fala aos coríntios e para nós. Se nós buscarmos Jesus Cristo apenas para os nossos desejos desse mundo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Nós buscamos Jesus Cristo porque Ele tem palavra de vida eterna. Mas, quando buscamos Jesus Cristo porque tem palavra de vida eterna, aquele que tem um encontro pessoal com Jesus, ele não é só apenas um crente em Jesus Cristo. Ele é seu discípulo. Porque eu poderia dizer que
a nossa vida, aquilo que de fato a nossa conversão acontece quando a gente deixa o egoísmo. Quando a gente deixa que os valores sejam transformados, modificados em nossa vida. Quando nós deixamos de seguir Jesus Cristo somente pelas coisas materiais que Ele pode nos dar, pela saúde que Ele pode nos conceder, mas quando nós seguimos Jesus Cristo para, com Ele, assumirmos a nossa cruz. Porque Jesus Cristo veio nos trazer palavra de vida eterna, palavra de reino de Deus. E o reino de Deus, Ele não conquistaremos sem a nossa renúncia. Não conquistaremos sem a cruz. Hoje nós começamos a entender como é que esse reinado de Jesus vai acontecer. A partir do alto da cruz. É quando Ele assume a nossa culpa, quando Ele assume a nossa fragilidade de pecadores e, na cruz, Ele perdoa os nossos pecados. E justamente porque é na cruz, Ele mata a morte. E, ao matar a morte, Ele ressuscita. E eu estava pensando um pouco, eu queria que vocês entendessem o que eu vou dizer agora. A morte é bendita. Será que dá para entender o que eu estou querendo dizer? Louvado seja Deus pela morte. A morte é bendita. Não que a gente vá agora querer se matar. Não, não é isso. Mas, se não fosse pela morte, a morte não teria morrido. Foi a morte de Jesus que matou a morte. Foi preciso Jesus morrer para vencer a morte. E Jesus vence a morte como homem. Então, você e eu, raça humana, podemos dizer que a morte é bendita, porque é pela morte que nós teremos vida. Assim sendo, irmãos, eu queria que nós pudéssemos compreender, quando eu digo que a morte é bendita, nós precisamos nos preparar para a nossa morte. Nós temos um preconceito, um medo muito grande de falar sobre a morte. E, por termos medo, um preconceito de falar sobre a morte, nós não nos preparamos para morrer. A gente não vive como se pudesse ser hoje a nossa morte. E pode ser. E não é o fim, é o começo. Claro que nós choramos a morte das pessoas, dos nossos queridos. Nós choramos porque amamos as pessoas. Até Jesus chorou diante da morte de um amigo. Ele chorou diante da morte de Lázaro. Mas a promessa de Jesus é de ressurreição. Nós não podemos pensar nessa semana que nós vamos entrar, quando nós nos preparamos para a morte de Jesus, mas também precisamos nos preparar para a nossa morte, para que a ressurreição de Jesus, nós também ressuscitemos com Jesus. Eu sei que nós valorizamos a vida porque é dom de Deus e devemos valorizá-la sim. Mas não acharmos que o maior dom de Deus é essa vida temporal, que não é. O maior dom de Deus é a vida eterna. E nós só teremos vida eterna se nós assumirmos também, hoje, com Jesus, esse calvário que vai começar nessa semana. Nós precisamos assumir esse calvário com Jesus. E Ele disse mesmo, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz a cada dia. E o que é tomar a cruz a cada dia? É a renúncia das nossas vaidades, é a renúncia de todo o nosso pecado, a renúncia ao egoísmo, a renúncia ao prazer e ao poder. Isso
quando a gente diz renúncia ao ter desmedido, naquele ter que prejudica outras pessoas para que venha mais para nós. É aquele ter onde nós fazemos dos nossos bens os nossos maiores valores. Onde o poder a gente prejudica os outros, onde a gente não exerce o poder como Jesus exerceu. O dia de hoje, na entrada de Jesus triunfante num jumentinho, ele nos mostra como é que exerce o poder na humildade. No lava-pés, Jesus nos ensina como é o nosso poder, quem tem alguma autoridade. A autoridade, o poder da autoridade é o serviço. Isso é tomar a cruz. Porque a tentação daquele que tem alguma autoridade, algum governo, alguma coordenação, é se achar mais, mas não é. Aquele que tem algum poder, ele deve exercer esse poder, como Jesus nos mostra hoje, no serviço, sendo servo. A tentação que nós temos do prazer é como se a nossa vida só tivesse sentido se tivesse prazer. Deus nos proporciona alguns prazeres lícitos, válidos, mas muitos dos prazeres que a gente busca não são lícitos nem são válidos. O prazer da traição, o prazer da fornicação, o prazer do adultério, o prazer em prejudicar alguém, isso deve ser renunciável. Isso deve ser uma cruz que nós devemos assumir e sepultar juntamente com Jesus. Nós precisamos morrer para essa vida, para ter vida eterna. Jesus disse que aquele que tiver a sua vida como o valor maior, vai perdê-la eternamente. Mas aquele que renunciar na sua vida, aquilo que lhe dá prazer fora da vontade de Deus, esse vai ter o seu salário dessa sua renúncia, que é a salvação, que é o reino de Deus. Vale a pena, nesse dia de hoje, um dia que é triunfante de Jesus, mas na realidade é um dia que vem nos mostrar como é que deve se exercer esse triunfo de Jesus. Que ensino maravilhoso! E eu quero até pegar um texto do sermão de Santo André de Creta, bispo. Ele se referindo a esse dia de hoje, essa entrada de Jesus em Jerusalém. E eu vou ler para que a gente possa compreender bem esse texto. Vinde, subamos ao Monte das Oliveiras e corramos ao encontro de Cristo, que hoje volta de Betânia e se encaminha voluntariamente para aquela venerável e santa paixão, a fim de realizar o mistério da nossa salvação. Caminha o Senhor livremente para Jerusalém. Interessante, livremente. Jesus, ele vai ser preso depois, vai ser traído depois, mas ele livremente sabe o que vai lhe acontecer, mas ele veio para que o ápice da sua vida aqui aconteça. Livremente caminha para Jerusalém. Para aquela venerável e santa paixão, a fim de realizar o mistério da nossa salvação. Caminha o Senhor livremente para Jerusalém, ele que desceu do céu por nossa causa, prostrados que estávamos por terra, para elevar-nos consigo, bem acima de toda autoridade, poder, potência e soberania, ou qualquer título que possa se mencionar. Como diz a Escritura lá em Efésios 1, 21. Ele não discutirá, diz a Escritura, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz. Pelo contrário, será manso e humilde, e se apresentará com vestes pobres e aparência modesta.
Acompanhemos o Senhor que corre apressadamente para a sua paixão e imitemos os que foram ao seu encontro, não para estendermos à sua frente no caminho ramos de oliveira ou palma, tapetes ou mantos, mas para nos prostrarmos a seus pés. Com humildade e retidão de espírito, a fim de recebermos o Verbo de Deus que se aproxima e acolhermos aquele Deus que somente Ele pode vir nos satisfazer. Alegra-se com Jesus Cristo, porque desse modo nos mostra sua mansidão e humildade e se eleva, por assim dizer, sobre o ocaso de nossa infinita pequenez. Ele veio ao nosso encontro e conviveu conosco, tornando-se um de nós para nos elevar e nos conduzir a si. Um parênteses aqui de São Breda, eu fico muitas vezes refletindo. Uma das razões pelas quais Jesus se fez homem, para nos ensinar a ser homens. O sentido da nossa vida é o retorno ao Pai. Não tem sentido nenhum nós termos nascido se não voltarmos ao Pai. Nós nos confundimos muitas vezes achando que essa vida é apenas para prazeres, para vivermos egoisticamente, pensando em nós, somente em nós. O sentido da nossa vida aqui é um só: voltarmos ao Pai. Vivermos de acordo com a sua vontade e voltarmos ao Pai. Seria melhor não termos nascido se não voltarmos ao Pai. Por isso que Jesus se fez homem, para nos ensinar o caminho de retorno ao Pai através da nossa vida. São as nossas ações que nos ensinam, que nos fazem voltar ao Pai. Diz o Salmo 67, 34, que ele subiu pelo mais alto dos céus ao oriente, isto é, para a excelsa glória da sua divindade, como primícias o quê? Como o primeiro e antecipação da nossa condição futura. Mas nem por isso abandonou o gênero humano, porque o ama e quer elevar consigo a nossa natureza, erguendo-a do mais baixo da terra, de glória em glória, até torná-la participante da sua sublime divindade. Por isso Jesus se fez homem, para ir nos ensinando, através do seguimento dos seus passos, de imitar o seu caminhar. Lembra daquele livrozinho que Santa Teresinha era livro de cabeceira dela, Imitação de Cristo? De renunciar àquele que nos distancia da glória de Deus? Essa passo em passo, glória em glória, é aqui agora. Nós estamos no caminho do paraíso, nós estamos no caminho do céu, se formos morrendo para as coisas desse mundo. Por isso que eu dizia, bendita morte, que vai culminar com a morte mesmo física, mas a morte dos desejos que nós temos pecaminosos. Portanto, em vez de mantos ou ramos sem vida, em vez de folhagens que alegram o olhar por pouco tempo, mas depressa perdem o seu ardor, seu verdor, prostremo-nos aos pés de Cristo, revestidos de sua graça, ou melhor, revestidos dele próprio. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Prostremo-nos a seus pés como mantos estendidos. Vamos entender aqui uma coisa. Nós não estamos sendo contra termos os ramos, a darmos hosana a rei. Esses símbolos são ricos na nossa igreja, fazem parte da nossa liturgia, mas que não seja só de aparência. É isso que a reflexão está nos fazendo entender. Não tenhamos só aparência, porque a gente corre o risco de achar que porque vai à missa, porque participa de uma comunidade, de grupo de oração, porque a gente exige determinadas fidelidades na liturgia,
mas se o coração não estiver rendido, é isso que São Breda está dizendo para nós hoje, que não fique só nisso, porque esses ramos, eles vão murchar, vão secar, vão perder o seu verdor. E é tão verdade que esses ramos desse ano, aqueles que são bentos, além do uso, eles vão ser guardados, porque vão murchar e vão queimar-se, vão queimar para que vire cinza. E é essa cinza que na quarta-feira de cinza a gente recebe para dizer: és pó e ao pó voltarás. Ou seja, esses ramos, eles não podem ficar apenas nesse dia como palmas dando hosana ao Senhor. É bom que a gente faça, sim. São símbolos litúrgicos que a nossa igreja nos faz refletir sobre o valor transcendente daqueles símbolos, daqueles sinais. E o valor transcendente o que é? É que não só com ramos eu dei hosanas, dei glória a Deus, mas com a nossa vida, com a minha vida, eu dei hosanas, eu dei glória a Deus. Estávamos antes como escarlates, vermelho por causa dos nossos pecados, mas purificados pelo batismo da salvação, nos tornamos brancos como a lã. Por conseguinte, não ofereçamos mais ramos e palmas ao vencedor da morte, porém o prêmio da sua vitória. Além de oferecermos palmas e ramos, ofereçamos a nossa própria vida, a transformação das nossas vidas. Agitemos nossos ramos espirituais e o aclamemos todos os dias, juntamente com as crianças, dizendo estas palavras: bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. E nesse dia de hoje, que nós celebramos Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, nós podemos dizer, é o Domingo de Ramos também da nossa paixão. Se nós nos assimilarmos à paixão do Senhor, se assumirmos como de fato Ele que veio para nos resgatar, para nos salvar, nós acolhemos essa salvação. E o acolhimento dessa salvação é tomando ações concretas de nos oferecermos não só com os ramos, mas com a nossa própria vida. Eu quero encerrar essa nossa reflexão com o texto do Evangelho de hoje, da liturgia de hoje, que é Marcos 14, e eu quero refletir de 1 a 9. Marcos 14, de 1 a 9. De 1 a 10. Ora, dali a 2 dias seria a festa da Páscoa e dos pães ázimos. E o sumo sacerdote e os escribas buscavam algum meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Mas não durante a festa, diziam eles, para que não houvesse talvez algum tumulto entre o povo. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Lembra? O leproso Lázaro, Jesus estava lá. Quando se pôs à mesa, uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de um perfume de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a sua cabeça. Alguns, porém, ficaram indignados e diziam, João diz, esse alguns era Judas Iscariotes, porque este desperdício de bálsamo poder-se-ia tê-lo vendido por mais de 300 denários e dar aos pobres. Irritavam-se contra ela. Mas Jesus disse-lhe, deixai-a, porque a molestais? Ela me fez uma boa obra. Vós sempre tendes convosco os pobres, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem, mas a mim não me tendes sempre. Ela fez o que pôde, embalsamou-me antecipadamente o corpo para a sepultura, que seria dentro de poucos dias. Em verdade vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo o Evangelho, terá contado para a sua memória o que ela fez. Judas Iscariotes, um dos 12,
foi avistar-se com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. A esta notícia, eles alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele buscava então ocasião oportuna para o entregar. Por que eu quis encerrar com esse texto? Nós vimos aqui duas situações. O apego às coisas materiais. O apego aos bens dessa terra, ao dinheiro e aos benefícios que ele pode trazer. Tanto que Judas, segundo a narrativa de São João, Judas, que tomava conta da bolsa e era ladrão, a queixa dele era que, em vez de quebrar aquele bálsamo e jogar sobre o corpo de Jesus, poderia ter vendido por 300 denários para enriquecer mais a bolsa e ele tirar. E na realidade, Maria, depois a gente identifica essa mulher como Maria, a irmã de Lázaro, aquela que estivera aos pés de Jesus ouvindo a sua pregação, e como uma forma de antecipação da sua sepultura, tudo que ela tinha, 300 denários naquele perfume, naquele bálsamo, e o sentido de, talvez tenha sido exagerado, o Marcos dizer que quebrou, mas o que ele quis dizer é que não reteve nada para si. Ou seja, usou só apenas uma parte do bálsamo, não. O quebrar aqui, a tradução, muitas vezes pobre, quer dizer, esvaziou todo o conteúdo, não reteve nada para si. Por outro lado, eram 300 denários, muitas vezes maior do que o valor de moedas que Judas vendeu Jesus, por 30 moedas, que era o valor de um escravo. Jesus é comprado como escravo, traído por um dos 12, traído por um daqueles que ele escolheu para ser seu apóstolo. E essa mulher, os 300 denários indica 10 vezes mais, muito mais do que Judas recebeu para entregar Jesus. Ela usa agora como antecipação da sua sepultura, para ungí-lo na sua sepultura. Nós ficamos com essas duas figuras. A figura do traidor, em que as benesses desse mundo, os valores materiais e mundanos pesam muito ao ponto de trair o seu amigo. Ou ficamos com um desapego, com o amor ao próximo, com o amor ao Senhor dessa mulher. Vale a pena nós refletirmos sobre isso. Qual a figura que hoje, a partir de hoje e toda essa semana, eu devo assimilar, eu devo assumir? A mentalidade de Judas ou a mentalidade de Maria? Maria, irmã de Lázaro, aquela Maria que na sua casa se esvazia dos seus valores materiais em favor do Senhor. Vale a pena. Nós estamos na última semana, mas é uma semana decisiva de reflexão para uma transformação, uma conversão definitiva das nossas vidas rumo à salvação eterna. Pensemos, meditamos, vamos refletir. Vamos meditar sobre a figura do traidor pelos valores materiais ou daquela mulher que assumiu, inclusive se esvaziando dos seus valores materiais que tinha em favor daquele que tem palavras de vida eterna. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos convença da renúncia que nós devemos fazer de nós mesmos, morrermos para nós mesmos, para os valores egoístas, materiais, humanos e mundanos, e nos faça
caminhar nesse desapego, a exemplo de Maria, assumindo agora verdadeiramente o seguimento de Jesus, nosso Senhor. Amém.